conosco essa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar com a sua igreja, em nome de Jesus, que Ele diminua, que o Senhor cresça. Amém e amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero saudar os irmãos mais uma vez na paz de Jesus Cristo. Amém. Com a mesma unção, com o mesmo entusiasmo diante da obra de Deus. Nós não nos influenciamos pelo aquilo que vemos, né? Mas é pelo aquilo que nós não vemos. É isso que nós, não é por vista, né, que nós, o apóstolo Paulo fala. A minha fé não é por vista, não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Hoje nós vemos assim, porque Deus sabe o que está acontecendo, que é preparar líderes para trazer o povo. Quando Ele preparar a liderança, diz: agora eu posso mandar o povo para a obra do Senhor. Mas as petições que nós estamos fazendo, Ele está ouvindo lá. São muitos chamados, mas os escolhidos que são poucos. E está aqui os escolhidos. Cadê os escolhidos de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê os escolhidos de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias. Hoje é o culto de doutrina pela primeira vez. Nunca dei doutrina. Pela primeira vez estou ministrando a doutrina. Já fui ministrado nos outros ministérios. Mas aqui é a primeira vez. Sempre a primeira vez a gente falha alguma coisa. Mas Deus vai dando essa graça. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E saiba de uma coisa, que culto de doutrina é interação também. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Doutrina onde nós aprendemos, nós perguntamos, é que nem a escola dominical. Eu comparo a doutrina com a escola dominical. Então nós tiramos nossas dúvidas. É um culto diferente. Não é como o culto de domingo e nem o culto de campanha. Nós vamos sentir isso aqui. O título deste culto, desta pregação é: por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que ir à igreja? Vamos já saber disso aí. Todos encontraram? Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos repetir esse versículo juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, no 3. Não deixemos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Somente esse versículo. Nós vemos, irmãos, neste versículo, deste contexto que está no livro de Hebreus, que vem falar o privilégio e acesso dos crentes à presença de Deus. No contexto do capítulo de Hebreus 10, vem dizer que os sacrifícios humanos eram transitórios, a expiação feita por Cristo é divinamente permanente. Diz assim, irmãos: ora, vista que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais, por tornar perfeito e ofertante com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente lhe oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto teriam sido purificados. Uma vez por todas, não mais, teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício, faz a recordação de pecado todos os anos.
porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formasse. Não te deleitaste com local que oferta pelo pecado. Então diz: eis aqui que estou no rolo do livro e está escrito a meu respeito, para fazer o Deus da tua vontade. Depois de dizer, como acima de sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, nem oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando aí diante, até que os inimigos seriam postos ao seu estrado. Ou seja, irmãos, Jesus, como nós estamos vendo aqui no versículo 10, antes eram oferecidos sacrifícios. Era touro, era bode, era carneiro. E a gente não sabe a carnificina que era feita dentro daquele templo. O sacerdote tinha como é que se diz, essa obrigação de fazer. As pessoas vinham, isso antes que Jesus oferecesse o sacrifício na cruz, o seu corpo. Eis o porquê que você tem que vir para o culto. As pessoas iam para lá para oferecer sacrifício pelos seus pecados. Pecados que muitas vezes não removiam, sacrifícios muitas vezes que não removiam o pecado. Mas vindo Jesus, de uma vez por toda, diz aqui a palavra de Deus, se ofereceu em sacrifício a todos pelo perdão do pecado. E desta forma, no mesmo livro de Hebreus, no versículo 25, ele diz: não deixemos de congregar. A importância da congregação. Aí você vai dizer: não, eu leio a minha Bíblia em casa. Eu faço o meu devocional, minha oração no meu pé da cama. Eu faço a minha célula lá. Eu assisto aquele programa lá das Boas Novas. Ou eu tenho um rádio, eu coloco um DVD lá. Amém, irmãos? Isso aí eu não tiro mérito nenhum. Mas também você que assiste pela esse receptor e amada igreja, não tem que tirar o mérito de congregar, porque aqui ele está dizendo: congregai-vos. E não como alguns irmãos, né, que ele está falando aqui, ó. Ele diz aqui, ó: congregai como o costume de alguns. Não deixemos de congregar como o costume de alguns. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que pouca coisa deixam de congregar. Quer saber de uma coisa? Você falar uma coisa aqui que às vezes fere. O pastor não pode falar mais nada. Eu tenho que estar folheando a Bíblia. Eu estou falando de pastor de um modo geral. Não, isso aqui eu não vou falar isso aqui não, porque vai magoar o irmão. O dízimo dele é muito alto. Não, isso aqui eu não vou falar isso aqui porque eu sou muito amigo daquele irmão. E a doutrina vai ficando de lado. E aqui nós vamos ver que o Senhor, Ele preza pela doutrina. O que é a doutrina, irmão? É o ensino. Doutrina não é você chegar aqui, rodopiar, plantar bananeira, gritar, mostrar poder. Poder só quem tem é Ele e só quem tem a palavra de Deus. É isso que eu estou vendo. Desculpa falar em muitas igrejas. Muito barulho para pouca coisa. Então, irmãos, não deixemos de congregar. E olha, o que é que ele diz aqui? Antes façamos admoestações, tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Qual é o dia que se aproxima? Diga aí, igreja. Qual é o dia que se aproxima?
a vinda do Senhor. E quanto mais o dia que se aproxima. O que é admoestar? E nós, aqui eu vi o estudo, é usar a palavra para consolar, edificar, ensinar e exortar. Mas é a palavra do Senhor que deve fazer isso. Eu não posso chegar como pastor e chegar aqui, descer a mamona em cima do pessoal, como se eu fosse cheio de um erro de um irmão, e eu subo aqui, eu uso a palavra como uma ferramenta para mim massacrar aquele irmão. Muitas das vezes a pessoa está usando a palavra, mas não está nem pensando. Mas o que é? É a palavra que está exortando. E muitas das vezes, quando você está pregando, alguém está ali sentado, está ouvindo uma palavra de consolo. O cara entrou abatido, veio só o pó da rabiola. Mas quando ele entra na casa do Senhor, é diferente, como a minha esposa falou. Lá na tua casa, tu não tem o ambiente que tu tem aqui. Na tua casa tem um cachorro que late. Na tua casa tem uma pessoa que tira a tua paciência. Na tua casa, muitas das vezes, é a televisão. Aí eu vou ligar a televisão aqui e às vezes esquece de fazer devocional. Esquece a vez de orar, o cansaço. E aqui não. Aqui, a nós admoestamos uns outros. Por quê? Porque quando eu vejo o Sérgio chegar, eu fico alegre. Quando eu vejo o Berbite chegar, eu fico alegre. Né? Não é assim? Quando eu vejo a pastora ali, ela sobe até o sabazinho aqui. Isso me alegra. Alegra, eu creio que quando eu vejo alguém entrar pelaquela porta, que é um visitante, eu fico mais alegre ainda. Quando eu vejo alguém que está muito tempo sem congregar e vem, isso me alegra no meu coração. Eu que sou humano, eu me sinto alegre, imagine Deus. Então, irmãos, tem muita gente esfriando. Eu não vou para o culto hoje não, porque vai passar aquele Big Brother, eu quero saber quem é que vai ganhar, quem é que vai... E não vem. Não vem na terça. Aqui no nosso caso é quinta e domingo, né? É 2 dias. E olha o que nós fizemos aqui. Botamos essa quinta, que era o culto, removemos para o culto de doutrina, que seria terça-feira, seria 3 dias. Certo? Todas as igrejas que fazem essa grande programação, faz assim. Eu, para ajudar, fiz isso, para nos ajudar. Olha só. Está dentro da palavra de Deus. Isaías diz aqui, irmãos, capítulo 5, versículo 4. A parábola da vinha e a sua aplicação. Vamos ler só esse versículo aqui, não precisa abrir não. Agora, pois, morador de Jerusalém, homem de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando que desse boas uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Essa leitura fala de uma vinha. Um certo vinhateiro plantou a vinha, e aí ele vai dizer que ele regou, ele sachou, ele colocou uma cerca, ele aguou, ele colocou esteiro, mas fez tudo. E mesmo assim, esta vinha não deu o fruto que ele esperava. Ele está falando do povo de Israel. Mas hoje, aplicando no tempo de hoje, quem é a nossa vinha? Quem é a vinha do Senhor? Eu e você. Você é colocado. O que é a vinha hoje? A igreja do Senhor. Então, se ele te trouxe para dentro da obra, é porque ele quer te dê boas uvas. Mas a Bíblia diz que deu uvas bravas. Aleluia! Porque a vinha do Senhor dos Exércitos e a casa de Israel, o homem de Judá, são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis que aqui a opressão e justiça, eis aqui clamou. Quer dizer, esse povo aqui
ele não fez conforme o dono da vinha queria. Aí, sabe o que, é que o dono da vinha fez? Ele entregou a mercê dos problemas. Disse, olha, já que você não quer, eu vou tirar minha cerca, eu vou tirar minha proteção de dentro dessa vinha, e aí vai começar a crescer bicho, vai começar a crescer mato, vai começar, sabe o que é isso, irmão? É os problemas. Tem gente que está mais enrolado lá fora do que os que estão aqui dentro. Sabe por quê? Porque quem está aqui dentro está ouvindo a doutrina, está ouvindo a palavra, e quando vem, como diz o presbítero que estava lendo aqui, a tempestade, a tua casa está na rocha. Ela vai sacudir, ela vai balançar. Mas a diferença é que tudo está firmado na rocha que é Jesus. Aleluia. E tem muitos irmãos, até evangélicos, que bota a corda no pescoço porque não aguenta. Se separa, enche a mulher de porrada e faz isso, faz aquilo. Minha esposa que me antecedeu aqui, todos os dias, o próprio Jesus disse que nós somos entregues a lobos devoradores. Esse que vos envio como ovelha no meio de lobos devoradores. Muitas vezes você está num shopping, num canto, e aparece um lobo devorador, muitas vezes para tirar a tua paciência. E aí, o que acontece? Quando tu está firmado na palavra, na doutrina, você vai lembrar. Poxa, o pastor falou aquilo, aquela palavra falou aquilo. Então eu vou guardar no meu coração e não vou pecar, e não vou fazer. E se fazer, dobre o seu joelho. Porque não é através de mais de sacrifício de touros, de bodes. Quando Jesus ele deu a vida dele, a Bíblia diz que rasgou-se de cima a baixo o véu. Você não precisa mais do sacerdote para pedir perdão. Antigamente você precisava. Você tinha que vir diante do sacerdote, e aquele povo ele entrava no Santo dos Santos. Vamos dizer aqui. Aqui atrás é Santo dos Santos. Ele entrava lá dentro. E o povo ficava fora esperando. Ele entrava com os sinos aqui, era amarrado numa corda. Ele levava lá dentro. Ele levava as queixas do povo lá para dentro do Santo dos Santos. E aí então, o povo ficava fora esperando. Ele vinha com a resposta que Deus tinha falado para ele. E hoje em dia não. Hoje em dia você tem o livre acesso diante do Pai, através de Jesus Cristo, para você cometer um pecado. Senhor, eu cometi um pecado, minha fraqueza é essa, é isso. Você tem esse livre acesso. Dentro dessa como é culto de doutrina, abram as vossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Eu peço aos irmãos que acharem primeiro, leiam para a igreja ouvir. Atos 2, 41, 42. De sorte que foram batizados que de bom agrado receberam sua palavra. E, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações E havia prodígio, né? O que mais? Prodígio. Aqui só diz 41, 42? Até o 43. 43, e cada um havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Mais em cima, pega um pouquinho. 46. 46, e perseverando unanimamente todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todos o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor
a igreja aqueles que havia de salvar. Amém. Você está vendo? O que acontecia, irmãos, aí com esse povo? Eles, à medida que Deus ia usando os apóstolos, quando o Senhor saiu, ele deixou uma promessa para os apóstolos que ele iria, mandaria o Espírito Santo. E Pedro, se não estou enganado, foi aí, né, presbítero? Que quando ele está numa pregação, se converte 3.000 pessoas. Foi isso? Então, esse povo, irmãos, eles precisavam ser cuidados. Não é só aceitar, eu aceitei Jesus, eu estou salvo, como falam aqui no povo, eu estou salvo para sempre. É perseverar em falar. Perseverar em quê? Na doutrina, no ensino. Jesus já tinha ido, mas os apóstolos ficaram. Os apóstolos já foram, mas tem os profetas hoje em dia. São os pastores, são os bispos, são os diáconos. Estão aí. Então, se você parar de perseverar, diz aqui, ó. Ele diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos, irmão. Qual é o segredo? É estar junto. O irmão vem uma vez ou outra para a igreja. Às vezes chega na metade do culto. Às vezes chega 5 minutos para terminar o culto. 10 minutos para terminar o culto. Esse irmão congrega? Diga assim, esse irmão congrega? Não congrega. Não congrega, porque por isso que o tipo de doutrina às vezes fere. Eu não estou falando aqui porque essa pessoa não está aqui, mas eu teria uma sabedoria para falar isso aí. Ele fala diariamente, e eles tinham o prazer de ser diariamente. Vai ter culto amanhã. Pai, eu vou tomar meu banho, porque tem gente que é assim. Tem gente que é empurrado para ir para a igreja. O cara tem que estar telefonando, o cara tem que estar visitando, o cara não tem mais prazer. Por quê? Porque a sua fé está lá embaixo. Virou bullying. Jesus não disse para aqueles homens da tempestade: homem de pouca fé. Onde é que a gente põe o café? No bullying. Chamou de bullying. A fé está lá embaixo. Quando a fé está lá embaixo, porque não acredita mais em nada. Você vai dar conselho, você vai visitar, não adianta. Por quê? Não está congregando, irmãos. Vem um esfriamento. Eu sempre costumo dar um exemplo aqui de um fogareiro, de uma churrasqueira. Essa palavra eu recebi quando eu era segurança de uma empresa. E eu vi aquele meu colega de trabalho fazendo a barba dele, tudinho, se arrumando. Eu disse: rapaz, eu já vou porque eu tenho que ir para o culto. Eu era católico, não desmerecendo os católicos. Eu disse: vou lá, tá? Estou a Bíbliazinha dele. Ele está se arrumando com aquele entusiasmo de ir para a igreja. Ele disse assim, aí ele falou isso para mim, ficou na minha mente. Disse: olha, sabe por que eu não posso deixar de ir na igreja? Sair daqui, ela pega a minha fardinha, já botou a camisa de abotoadura e vou para a igreja para não esfriar. Ele deu exemplo. Se você pegar uma churrasqueira, você tirar uma brasa e botar para cá, vai continuar acesa, mas só por um certo tempo. Depois, as demais vão ficar muito mais tempo, as que estão juntas. Aquela aqui, com 5 minutos, já apagou, já esfriou. Ele disse: assim é o povo de Deus. Aí aquilo ficou gravado na minha cabeça. Então, eis o motivo de nós estarmos juntos. E olha só, o que a graça de Deus fazia? Eles vendiam suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Por acaso, eu era dono de uma... Pegou antigamente, né? Eu era dono de uma junta de camelo, de boi. Aí eu olhava assim, tinha o seu